Aqui programa Opinião Livre, sempre com análises, entrevistas, bate-papos interessantes para você. Hoje eu estou novamente aqui no restaurante indiano Charim, uma das melhores gastronomias do sul do país. E tenho a satisfação de conversar agora com o Eduardo Ziles Borba, que é gaúcho, mas mora já há bastante tempo fora daqui e que é doutor em comunicação, especialista em realidade virtual. Eduardo, é um prazer te receber. Prazer estar aqui, prazer te conhecer também, conhecer um programa. E é sempre um prazer falar sobre esse tema que me encanta tanto, que são as tecnologias, vamos chamar de tecnologias exponenciais, não é? Que crescem de uma forma acelerada. E a realidade virtual é uma delas, né? Que tá em alta hoje em dia, né? Os assuntos e os debates sobre a realidade virtual. E fico muito feliz de partilhar isso com todos os telespectadores, ouvintes e internautas que assistem ao teu programa. Tu vieste a Porto Alegre para palestrar no Congregar da ABRHRS, que é um belíssimo evento que trata de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Exatamente. E olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui... O que é isso aqui, Eduardo? Bom, isso é uma espécie de dispositivo para acessar a realidade virtual. É um óculos de realidade virtual que a gente chama, né? O nome dele, tecnicamente, se chama Head Mounted Display, que nada mais é do que uma tela montada na cabeça. O que é legal desse dispositivo? Ele justamente traz um novo paradigma de consultar conteúdos, em vez de ter uma tela na minha frente. A tela, o grande problema da tela, ou a grande limitação das telas, é que elas limitam muito bem o que está dentro e o que está fora, né, do universo virtual. No momento que o Diego, por exemplo, coloca esse óculos, ele tem uma tela grudada no rosto dele, nos olhos. Então, para onde ele olhar, existe tela. Então, ele tem um panorama 360 graus de um ambiente, né, bem interessante. Ele sai do paradigma de olhar para uma tela plana e sim tem um ambiente 360 graus ao redor dele. É muito interessante isso aqui. Isso aqui agora está se popularizando, né? As lojas de games, as lojas de informática estão vendendo, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá eu vi muito isso aqui, e agora já tem também no Brasil, né? Exatamente. A tecnologia assim, da realidade virtual ela está num boom, está num momento super legal de divulgação e de popularização. Popularização é uma contradição em utilizar esse termo. Eu considero que a gente está num momento de popularização do reconhecimento da existência dessa tecnologia. Porque é fato que as pessoas ainda não têm esse dispositivo em casa, né? Não é algo para uso doméstico, ou até mesmo são poucas as empresas que têm para uso laboral, né? Mas, de certa forma, é inegável esse fenômeno, né, social de que todos estão sabendo do que se trata, ou já virou algum vídeo muito engraçado na internet de alguém utilizando. Né? Tá. Numa frase, o que é a realidade virtual? Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás. Se é possível numa frase. A gente vai chegar lá. Eu vou só buscar a epistemologia da palavra, que é virtual. O que é virtual, né? Já dizia lá Platão, Sócrates, essa turma lá dos filósofos gregos, que virtual é potência. Então, no momento que eu tenho um pensamento, que eu sonho, que eu tenho alguma ideia, eu tenho uma imagem virtual de algo, eu tenho uma imagem em potência de algo. A realidade virtual ela é justamente isso. Ela pega imagens através de códigos binários, de algoritmos, e cria então uma imagem em potência. Uma imagem no universo digital, sintético, que eu posso manipular. Em vez de pensar numa imagem, ou ter um sonho, eu posso visualizar essas imagens no mundo virtual, através então do código binário, e assim manipular as imagens da forma que eu quiser. Posso simplesmente modificar a estrutura de uma cadeira facilmente, o que não seria possível no mundo físico. Então, isso é virtual. A realidade virtual, dentro da engenharia eletrônica, que seria a disciplina que abriga os conceitos de realidade virtual, eles explicam que ela é uma interface entre humano e máquina, entre usuário e computador, extremamente avançada. Por que ela é avançada? Porque ela permite que o usuário visualize, interaja e manipule os elementos virtuais, os objetos virtuais, de uma forma natural. Eu não preciso mais saber um modus operandi da máquina, não preciso mais saber clicar, abrir pasta ou dar um código para a máquina fazer algo, eu simplesmente uso meus movimentos naturais para lidar com a máquina. Inclusive a visão, hoje em dia os grandes estudos da realidade virtual ainda estão muito centrados na percepção visual.
Por quê? Porque no momento que eu uso esse óculos, eu vejo um cenário muito realístico, com todos os elementos da percepção visual que eu tenho no mundo físico. Profundidade, textura, escala, cores, sombras, iluminações. É muito real, né? É muito real para os meus olhos. Agora, a segunda etapa que a gente tem percebido é que os feedback ápticos, ou seja, os meus braços, as minhas pernas e os meus movimentos também começam a ser rastreados para funcionarem dentro do universo virtual sem eu precisar usar algum joystick, ou algum mouse, ou algum teclado. Basicamente, a gente consegue criar uma percepção de que eu realmente habito o mundo virtual. O cérebro vai se adaptando. O cérebro vai se adaptando, eu diria que o cérebro está sendo enganado de que ele vive esse universo virtual. Inclusive, eu tenho estudado no meu pós-doutorado ali na USP, eu tenho, junto com o professor Marcelo Zufo, que é uma espécie de autoridade, por assim dizer, da realidade virtual, e junto com o professor Marcelo Zufo, então a gente tem desenvolvido uma teoria de que há um conflito perceptivo no momento que eu uso esse dispositivo de mídia. O que é um conflito perceptivo? Eu percebo a realidade que eu vivo, o mundo físico, concreto, eu e tu aqui, a mesa, os câmeras e todo esse restaurante ao nosso redor, eu percebo através das minhas experiências sensoriais, do meu corpo, dos meus 5 sentidos e do meu processo mental, do meu cérebro. De todo aquele processo, todas as vivências que eu já tive, eu vou associando minhas memórias e vou ter uma resolução interpretativa de algo. Na realidade virtual, eu engano facilmente o meu corpo, a minha visão, a minha audição, agora com essa questão também de enganar o meu tato, a minha própria percepção, mas o meu cérebro ele fica confuso, porque ele sabe que se trata de uma ilusão, uma simulação tecnológica, mas ao mesmo tempo ele é enganado por alguns momentos de que aquilo é real. Então parece que fica num ping-pong, né? Se aqui é o real e aqui é o virtual, a gente pode dizer que no mundo real, os dois, o corpo, a experiência sensorial e o cérebro caminham para o mundo virtual, para o mundo real. Na experiência virtual, o corpo está sendo completamente enganado e o cérebro fica num ping-pong. É verdade, é mentira, é verdade, é mentira, é verdade, é mentira. Isso gera um conflito muito complicado, né? Porque a gente sempre teve essa interpretação da dicotomia entre verdade e falso de uma simulação tecnológica que parece que está se perdendo, né? E a partir daí a gente começa a analisar uma série de possíveis impactos no comportamento do ser humano, especialmente das próximas gerações que vão ser a criançada que vai lidar com essas mídias de uma forma extremamente natural, né? E parece que o chip deles já vem preparado para isso, né? Já vem preparado para isso. Eles já não têm mais um technolag. Eu costumo brincar que a gente tem um technolag. A gente é apresentado a alguma tecnologia e a gente tem um período, assim como o lag, o jet lag, né? A gente tem um período de technolag até aprender a lidar com aquilo. Essa criançada já não tem mais. Eu fico até pensando o que será os filhos dos nossos filhos, né? Então vai ser realmente um mundo extremamente tecnológico, né? Há muita gente que considera perigoso, há muita gente que considera o fascinante. Eu considero os dois lados da moeda. Eu acho que ele também fascinante é e perigoso. Preocupante e fascinante, com certeza. Mas acredito que seja um caminho difícil de contornar, né? Não eu tem acho como, que né? realmente a gente fala hoje em dia muito sobre o futuro dos empregos, os robôs, né? Então acredito acho legal pensar que daqui a 20 anos, talvez nós vamos ter empregos que nós não imaginávamos que existiriam, né? Ou que metade das crianças que hoje estão na escola, na verdade, elas vão trabalhar em empregos que ainda não existem, né? Devido ao potencial da tecnologia Nas digital. próximas décadas, né? Nas próximas décadas, esse crescimento ou essa alteração é extremamente acelerada. Né? Me diz uma coisa, Zilis, qual é o limite dessa revolução tecnológica? Pois se nós tivermos estrutura, ela não tem limite, né? Há um diálogo muito interessante, não é bem a minha área de conhecimento, mas há um diálogo extremamente futurista que fala, inclusive, do ser humano vir a se tornar tecnologia, né? Num processo evolutivo, dentro da linha do raciocínio do Big Bang, da evolução natural de Darwin, em que nós chegamos, então, desde o Big Bang, né, da poeira estelar, até os processos físicos e químicos, até chegar já estou acelerando todo o processo, até chegar no Homo sapiens. Há agora um livro até que está muito em alta, que é o Homo Deus, né, que fala justamente disso, de que nós talvez estamos utilizando a tecnologia para nos tornarmos em alguma outra coisa, né? Então isso é um papo extremamente filosófico, né? Mas interessante perceber quais seriam os limites ou os não limites da tecnologia, né? Há inclusive Ray Kurzweil, que é um futurista fantástico, reitor da Singularity University nos Estados Unidos, em que hoje ele está trabalhando para o Google também, e que ele defende ou ele procura
buscar a eternidade do ser humano através da tecnologia, né? Então é um assunto extremamente polêmico, né? Se você guarda a memória do ser humano... Essa seria a teoria, né? Se você guarda a memória, o que nós somos? Nós somos muito mais processos mentais do que processos sensoriais, né? Nós temos o corpo para processos sensoriais, mas a princípio tudo que nós somos está no nosso cérebro. Claro. Né? Imagina o seguinte, vamos viajar um pouco aqui, né? Fazer um brainstorm aqui. Tu imagina se toda a nossa bagagem, a nossa vivência, né? Os nossos sentimentos, sensações, a nossa memória, se a gente conseguir tecnologicamente, eu não sei se no futuro isso não vai ser possível, acho que será. A princípio, sim. Consegue botar num chip, tira daqui, hoje está aqui, sim, na nossa caixa craniana, bota num chip, certo? Se a gente consegue pensar fora da caixa craniana, tem até a coisa, pense fora da caixa. Pense fora da caixa, com certeza. A partir do momento que o homem conseguir pensar, né, fora da caixa, ele pode ser transportado para qualquer lugar. Sim, com certeza. Para qualquer corpo. Para qualquer corpo, para qualquer coisa. Porque no final das contas, o que acontece aqui? Eu viajei muito ou não? Não, tem muita lógica, é um pensamento extremamente avançado que muitos tecnorrealistas, são conservadores, não querem seguir, mas muitos tecnoliberais querem seguir. Tá. O que acontece? A gente estava falando antes em dispositivo. A mídia tem sido extremamente importante. O McLuhan, lá em 1964, ele falou justamente que os meios de comunicação são extensões do humano. E parece que isso nunca foi tão evidente como é agora. Porque nós estamos nas redes sociais, não de corpo, mas nós estamos com o nosso pensamento, com as nossas ideias lá. Ou seja, nós basicamente, numa metáfora, nos tornamos fluxos comunicacionais que andam por esses meios eletrônicos e passam suas informações, suas opiniões, seus conteúdos para outras pessoas, através dessa grande rede que é a internet. Buscando agora a tua referência do chip, se eu me tornar um fluxo comunicacional, do que nada mais é do que dados dentro de um chip, realmente conseguir ser um fluxo comunicacional, não interessa o corpo que eu tiver, não interessa a carcaça que eu tiver, se for de robô, se for humanoide, se não for humanoide. Então é bem interessante pensar nesse sentido de fluxo comunicacional. O Derek de Kerkhoff, para quem não conhece, ele é um professor belga que há muitos anos trabalha na Universidade de Ottawa e ele foi um pupilo do McLuhan. Ele hoje ele leciona em Ottawa, mas em 1995 ele lançou um livro que se chama A Pele da Cultura, onde ele fala justamente sobre essa questão, né, de que a gente, parece que quando a gente usa a realidade virtual, a gente quer ser outro. A gente está fazendo uma plástica da psique, ele brinca. Né? Então é bem interessante a gente notar essa potência que é o fluxo comunicacional, que é a informação através da comunicação, e que talvez possa vir a sermos nós num futuro, talvez não tão distante, talvez distante, né? Mas é muito difícil de prever esse tipo de evolução, né? Agora, é uma loucura o que está acontecendo no mundo, né? É uma loucura e é extremamente acelerado, né? Porque se a gente pensar o seguinte, vamos imaginar o seguinte, nós não tínhamos há 100 anos, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos penicilina, nós não tínhamos o jato, né? Nós mal e mal dominávamos a tecnologia elétrica, né? Olha os avanços todos. Com certeza. E nós estamos falando de 100 anos. Isso na história da humanidade não é nada. Não é nada. Segundo. Exatamente, não é nada. É um segundo, é como você falava. Porque se nós olharmos para um gráfico das grandes revoluções da humanidade, existiram várias. Mas eu vou destacar 3. Tá. A Revolução Agrícola, nós deixamos de ser nômades, nós passamos a viver em sociedade, criamos as polis. Perfeito. Enfim, começamos a criar essa ideia de sociedade. E levaram, se a gente pegar uma linha do tempo, onde o eixo Y é o impacto tecnológico das alterações na nossa vida, e a linha do X, o eixo X, é realmente o tempo, a gente vai levar um tempão até chegar numa curva que nos leva até a Revolução Industrial. Milhares de anos. Milhares de anos, até chegar na Revolução Industrial, né? Tanto que a gente estava falando antes de Cristo, segundo o calendário que a gente vive, né? Olha só a distância da Revolução Industrial para essa revolução que nós vivemos agora, que é a digital. 2 séculos. Então, se a curva ela foi inclinando para cima, parece que agora ela fez assim.
e o que ela vai fazer daqui a 20 anos. Né? Então, essa que se chama curva exponencial dos impactos da tecnologia na nossa vida. Né? Então, é bem interessante a gente notar isso. Não somente a realidade virtual tem gerado impactos no nosso comportamento, ou vai gerar ainda muitos impactos no nosso comportamento, como diversas outras tecnologias que estão vindo dentro dessa revolução digital, como a internet das coisas, a robótica, a inteligência artificial, que, segundo Stephen Hawking, pode ser a nossa última descoberta, nossa última invenção. Né? Qual que ele disse que é? A inteligência artificial. E tem muita lógica que, se a gente voltar atrás no pensamento darwiniano de que a evolução natural nos criou, a evolução natural era uma inteligência que nos criou, algo mais inteligente do que ela. Porque no momento que nós nos tornamos racionais, nós começamos a criar ferramentas, tecnologias, que aceleram a nossa própria evolução. Então, uma inteligência humana mais inteligente do que a inteligência da evolução natural. Claro. Então, se nós criarmos uma inteligência artificial, estaremos criando uma inteligência ainda mais inteligente do que a nossa, né? E ela não pode se voltar contra nós? Pode. Sempre pode, né? Tem os filmes aí, né? Por isso que o Stephen Hawking fala, exatamente, a literatura e a ficção científica são fantásticas nisso. E o Stephen Hawking fala justamente nisso, ele tem esse receio, né, de que talvez, então, vamos ver que, calma aí, o humano não é, e aí eu cito Nietzsche, né, uma frase do Nietzsche que é: o humano talvez não seja um fim, mas seja um meio. Então, se a gente viveu o período de Homo sapiens, ou está vivendo o período de Homo sapiens, talvez no futuro não vai mais existir o Homo sapiens, mas vai continuar, nós vamos continuar existindo sobre outra perspectiva. Né? É muito interessante. No universo da tecnologia, claro. Essa teoria se chama singularidade tecnológica. Né? Se alguém quiser procurar alguma informação, investigar mais sobre isso, procurem sobre singularidade tecnológica. Inclusive, o Ray Kurzweil escreveu um livro chamado Singularidade Tecnológica. Tu tens algum escritor de ficção assim que te chamou muito a atenção, que tu curtiste? Eu gosto muito do Aldous Huxley, com O Admirável Mundo Novo. Esse né? é craque, né? Exatamente, naquela época, em 1900, eu acho que 30. 30, década né? de 30. 30, ele já tinha algumas coisas que não nada a ver, não bateram certo, mas outras que realmente têm a ver com o que a gente vive hoje. Uma das coisas que ele fala no livro é que as pessoas iam num cinema multissensorial, tinham experiências multissensoriais. O que a realidade virtual está tentando criar? Está tentando criar experiências multissensoriais, né? Até recebi agora uma mensagem de um amigo dizendo assim: pô, a gente está vivendo agora esse período de que estão vazando algumas escutas e não só, né, do governo Temer. Então ele falou assim: pô, já vi escutas, já vi escritas, já vi vídeos, estou esperando uma experiência imersiva 360 graus. Né? Então realmente a gente... Agora tu vê que o Aldous Huxley, nessa obra Admirável Mundo Novo, ele nos projeta para uma sociedade extremamente tecnológica, porém controlada. Exatamente. Totalitária. Totalitária, é um perigo, né? Eu tenho muitas dúvidas do que isso vai gerar para nós. Eu sou um tecnoliberal assumido, eu adoro a tecnologia, eu quero ver para onde ela vai nos levar, mas ao mesmo tempo eu tenho sempre algum receio com o que pode acontecer. Né? Tem um cara muito bacana, ele não é um acadêmico, não é, mas ele é uma personalidade de televisão americana, é um venezuelano, naturalizado americano, que é o Jason Silva. E o Jason Silva, ele apresenta shots de curiosidades tecnológicas na televisão aberta, tentando traduzir um pouco desse pensamento para a grande massa, né? Porque são assuntos que aos poucos estão chegando nas pessoas, alguns até podem achar que é uma grande loucura, né? Mas enfim, aos poucos estão chegando nas pessoas, e ele tenta levar essas informações de uma forma um tanto quanto clara, sutil, mastigada, para que as pessoas entendam de que não fiquem... A mensagem dele basicamente é essa: não fiquem apavorados. Nós estamos criando essas ferramentas, mas nós vamos nos tornar a nossa própria criação. Então é bem interessante esse pensamento, um pensamento de certa forma positivista, né? Claro, sem dúvida. Porque de forma alguma nós podemos ser escravos da máquina, né? Claro. E o que me preocupa hoje, assim, num primeiro momento... Eu acho muito legal esse processo de robotização do trabalho, e isso é uma coisa que não tem mais como lutar contra, né? Cada vez mais a gente vai ver essa automação e robotização das nossas atividades, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender como é que o ser humano vai se adaptar a essas novas realidades. Tem um cara fantástico, ele foi o editor da Wired Magazine, hoje ele é dono de uma empresa de drones, que é o Chris Anderson. Lançou um livro chamado Long Tail, e que ele fala que nós não estamos vivendo uma era de mudanças.
nós estamos vivendo uma mudança de era. E isso é significativo, né? Realmente significativo se a gente pensar numa mudança de era para a era digital, né? E a gente está vivendo isso, né? Fantástico, né? Quer dizer, Que bom que bom, né? Quer dizer, a nossa geração saiu do nada tecnológico, praticamente, Exato. para tecnologia quando tu acorda, do teu lado, e quando tu dorme. Eu tenho em casa uma inteligência artificial que eu converso com ela. Eu falo a minha agenda, ela grava a minha agenda. Peço para ela botar meu despertador para funcionar, peço para ela ligar e desligar a minha luz, que é Wi-Fi, e de manhã, quando eu acordo, eu pergunto da minha agenda, ela me diz tudo que eu tenho para fazer no dia. Ela conversa contigo? Ela conversa comigo. Esse é aquele aparelho que estão vendendo nos Estados Unidos? Exatamente. É aquele que agora, enfim, está fazendo sucesso, né? Exatamente, é uma espécie de assistente virtual por comando de voz, um chatbot, né, por voz, e que vai aprendendo os meus costumes, vai aprendendo meus hábitos e vai, de certa forma, me ajudando, né, na minha vivência, em casa e no trabalho. Bom, a Uber está com o carro sem motorista na Filadélfia. Exatamente, carros autônomos, já estão testando, exatamente. Eu vi esse carro lá, enfim, no museu lá da tecnologia, no Vale do Silício, e é um negócio espetacular. Não, é espetacular. Nós fizemos alguns projetos da USP com a Boeing e conhecemos algum desses carros que a maioria deles estão sendo desenvolvidos pela Tesla, né? E nós vamos com certa frequência para alguns congressos dos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de conhecer algum desses carros. E eu sou adepto da ideia de que em breve nós vamos falar assim, meu Deus, nós deixávamos os humanos dirigir carros. É verdade. Realmente. Boa. É verdade, porque o índice de erro, né? É muito baixo. É muito baixo. Pode acontecer? Pode. Bom, um avião hoje, né? Sim, sim. Eu acho que o grande perigo daqui tá, e a gente percebe muito bem isso no Brasil com a relação do Wi-Fi, né? Estou procurando uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. É estrutura. Para isso tudo funcionar, eu preciso de uma estrutura fantástica por trás, né? Eu preciso de internet de alta velocidade funcionando, eu preciso que as máquinas tenham o seu algoritmo muito bem protegido, com uma segurança, uma cibersegurança fantástica, né? Porque senão a máquina pode entrar em conflito, né? Ela funciona de uma forma certeira, né, milimétrica, só que a gente tem que deixar toda a estrutura funcionando por trás dela para que ela faça as nossas atividades, ou até mesmo melhor do que nós. Né? Sem dúvida. Eduardo Ziles Borba, doutor em comunicação, está fazendo pós-doutorado agora na USP, veio dar uma palestra aqui no Congregar da ABRH e nos deu uma aula aqui no Opinião Livre. Eduardo, obrigado. Foi um prazer. E fico disponível, até a próxima. Eu quero te convidar sempre que tu estiveres aqui. Com certeza, temos muitos tópicos das tecnologias para conversar e a pauta é gigantesca. E um assunto apaixonante, Apaixonante. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. Opinião Livre.